Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estamos ao vivo, vamos fazer uma leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos falando diretamente de Vrajabhumi. Então, uma boas-vindas a todos que estão participando e todos os que ainda virão a participar, né? Ainda falta um minutinho para a gente iniciar a nossa leitura. Então deixa eu fazer minhas reverências e orações a Srila Prabhupada, a todos os Vaishnavas. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasachade Satarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Galadara Shivasari Gaura Bhakta Vrindam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namasate Tapta Kanchana Gaurangira De Vrindavaneshwari Vrishabhana Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhya Eva Chapachitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, minhas reverências a todos os leitores, a toda a nossa audiência. Ali já temos o Marcos Hanuman, todas as glórias de Srila Prabhupada, o Mauro Henrique, Leal Souto. Então, bem-vindo a todos vocês. E bem-vindo a todos os que ainda virão, os que voltarão, os que chegarão. Então, minhas reverências a todos os Vaishnavas, minhas reverências a Srila Prabhupada, Shri Radhe Shyam, e que vocês possam me abençoar com a leitura desse Srimad Bhagavatam. Então, nós vamos ler do canto 3, capítulo 3, o texto é o 7. Antes de iniciar, queria agradecer o nosso querido Paravyoma pelo convite, né, que foi me feito para fazermos essa leitura do Srimad Bhagavatam. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatra Ritastanara Devakanya Kujena Dristva Harim Artabandhu Utaya Sadyo Jagrihu Praharsha Vridanuraga Prahita Valokai. Então, a tradução e significado por sua divina graça Bhaicharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tatra, dentro da casa de Narakasura, um grande demônio, Aritaha, raptadas, Taha, todas aquelas, Nara, Devakanya, filhas de muitos reis. Nara são os reis, não é? Deva, são como princesas. Kujena, pelo demônio, Dristva, ao verem, Harim, o Senhor, Arta, Bandham, o amigo dos aflitos, Utaya, levantaram-se imediatamente, Sadhya, naquele momento, Jagrihu, aceitaram, Praharsha, alegremente, Vrida, acanhamento, Anuraga, apego, Prahita, Avalokai, com olhares ansiosos. Então, a tradução: ali na casa do demônio, todas as princesas raptadas por Narakasura ficaram imediatamente atentas ao verem o Senhor, o amigo dos aflitos,
Elas olharam para ele com avidez, alegria e acanhamento, e se ofereceram para ser suas esposas. Então, o comentário de Srila Prabhupada. Narakasura raptou muitas filhas de grandes reis e as manteve aprisionadas em seu palácio. Todavia, quando o Senhor matou o demônio e entrou na casa dele, todas as princesas se animaram, enchendo-se de alegria, e se ofereceram para se tornarem suas esposas, visto que o Senhor é o único amigo dos aflitos. O único amigo dos aflitos. Se o Senhor não as aceitasse, não haveria possibilidade de elas se casarem, pois o demônio as raptara da custódia de seus pais, e por isso ninguém concordaria em se casar com elas. Segundo a sociedade védica, as moças são transferidas da custódia do pai para a custódia do esposo. Uma vez que essas princesas já tinham sido tiradas da custódia de seus pais, teria sido muito difícil que elas conseguissem algum outro esposo, além do próprio Senhor. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. Minhas reverências a Srila Prabhupada, que com a shot do conhecimento, ele abriu os meus olhos. Então, ofereço a ele minhas respeitosas reverências. Vou ler novamente o verso. Tatraritas tanara devakanyaha kujena dristva harim artabandhu utaya sadyo jagrihu praharsha vridanuraga prahita valokai. Ali na casa do demônio, Narakasura, todas as princesas raptadas por Narakasura ficaram imediatamente atentas ao verem o Senhor, o amigo dos aflitos. Elas olharam para ele com avidez, alegria e acanhamento e se ofereceram para ser suas esposas. Então, esse aqui é um verso muito lindo que está sendo descrito, né, as glórias de Krishna. Sim, esse é um diálogo entre Vidura e Uddhava. Uddhava está descrevendo as lilas de Krishna. Assim, devido a seu intenso amor, não só de Uddhava, mas de Vidura também. Vidura queria ouvir de Uddhava sobre Krishna, como estava Krishna, qual era a situação no reinado de Krishna. E assim, Uddhava, com muita emoção, devoção, dedicação, ele começa a cantar as glórias de Krishna. E assim ele descreve as lilas de Krishna em Vrindavana, e aqui nesse capítulo, as lilas de Krishna fora de Vrindavana, quando Krishna estava em Mathura, Dwarka. Então aqui o cenário é que Krishna, ele é o rei de Dwarka. Aqui ele não manifesta aquela sua natureza eterna, né? Navajovana, assim, um menino. Se descreve que Krishna, ele aos 11 anos, né, ele deixa Vrindavana. Ele deixa Vrindavana e aí ele manifesta as suas lilas como Vasudeva, como Krishna, em Dwarka, Mathura, Dwarka. E ali ele manifesta 4 braços. Né? Krishna, na sua lila original, é um menino eterno, sempre alegre, tocando a sua flauta, tocando a sua cornetinha de búfalo, brincando com seus amigos, sendo adorado pelas suas vaqueirinhas, as donzelas de Vrindavana, as gopis de Vrindavana. Então esse é Krishna em Vrindavana. Mas quando ele se transfere para Mathura, para Dwarka, ele manifesta os seus 4 braços, carregando a concha, a massa, a sua chakra, a flor de lótus. Então assim, né, em sua lila, em Mathura e Dwarka, assim como também na sua lila de Vrindavana, ele veio para destruir muitos demônios, pessoas que eram assim aversas à cultura védica
e aversos à consciência de Krishna. Isso é descrito no Bhagavad Gita, né? Paritranaya sadunam vinashayatya duskritam dharma sanstana partayas sambhavami yuge yuge. Paritranaya sadunam, para proteger os seus devotos. Porque como nós lemos, não é, no Srimad Bhagavatam, estudamos o Srimad Bhagavatam, a mãe Bhumi, que é uma devota de Krishna, ela se aproxima do Sr. Brahma querendo assim a proteção, porque o planeta estava sendo dominado por forças demoníacas. E assim Krishna ele promete descender ao planeta Terra para aniquilar os demônios e dar prazer aos seus devotos. Então assim, Krishna Paritranaya Sadhunam, ele veio para dar prazer aos seus devotos nas suas lilas em Vrindavana, nas suas lilas em Mathura, suas lilas em Dwarka, e ele veio Paritranaya Sadhunam Vinashayatya Duskritam, para destruir os demônios, aqueles que são aversos, né, à consciência de Krishna, que são aversos a Krishna. Então assim, ele veio e executou muitas lilas de matar os demônios. Aqui especificamente Uddhava está descrevendo para Vidura como Krishna, ele conquista Narakasura, não? Assim ele conquista Narakasura e ele derrota Narakasura, ele entra no palácio de Narakasura e ali todas as princesas que foram raptadas por Narakasura estavam ali. Se descrevem que 1.100 princesas foram raptadas por Narakasura. Então Krishna ele se casou com 1.108 esposas, ele tinha 1.108 esposas. Entre as suas esposas, as 8 principais eram Rukmini Devi, Satyabhama, Jambavati, Bhadra, Mitra Devi, Nagnijit, e assim, são 8 principais, né, esposas de Krishna, também Kalindi. E assim, 1.100 foram essas princesas que foram raptadas por Narakasura. Então Krishna casou-se com 1.108 princesas, e assim, ele tinha 1.108 palácios, ele se expandia em 1.108 diferentes expansões. Essa é a potência de Krishna. Prabhupada sempre explica que aqui nós temos 1, 2, 3 esposas, sei lá, em algum lugar que é permitida a poligamia, mas Krishna ele teve 1.108 esposas. E como que pode uma pessoa ter tantas esposas assim e satisfazer a todas elas? Isso para Krishna não é nada assim super excelente. Porque para Krishna ele é a suprema personalidade de Deus e ele tem potências ilimitadas, Parasya Shakti Vivideva Shveta. Krishna ele possui potências e potências limitadas e manifestações, encarnações, expansões, Prabhava, Vilasa, são ilimitadas. E assim ele se expande em cada palácio. Para cada esposa ele deu um palácio. Sim, existe uma lila, tem a lila no Srimad Bhagavatam, onde descreve como Narada Muni foi fazer uma visita a Krishna com a sua esposa Rukmini Devi, e ele entra no palácio e adora Krishna e oferece reverência a Krishna, e aí ele continua o seu turnê, não é, por Dwarka, e ele visita outros palácios de Krishna, e quando ele vai num palácio, ali está Krishna com Satyabhama, no outro palácio Krishna está com Kalindi, no outro palácio está com Nagnijit, e assim no outro palácio com Bhadra, no outro palácio com Jambavati, assim, diferentes rainhas. Então ele fica completamente assombrado, mas na verdade Krishna ele pode manifestar diferentes expansões, e com cada rainha ele teve 10 filhos. Imagina, com cada rainha Krishna teve 10 filhos. Então Krishna ele é ilimitado, nós não podemos conceber quão ilimitado Krishna é. Na verdade, também na dança da rasa, né, da famosa dança da rasa em Vrindavana,
Krishna se expande em milhares de expansões para desfrutar com milhares e milhares de golpes. E assim ele desfruta com milhares e milhares de golpes durante uma noite de Brahma. Uma noite de Brahma são 1000 ciclos de yugas. Imagina, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, vezes 1000. Então essa é a noite de Brahma. Então assim, Krishna ele se expande ilimitadamente e assim numa noite prolongada, imagina, na nossa noite, né, uma noite de 10, 12 horas, e Krishna não. Krishna ele pôde desfrutar com os golpes de Vrindavana. Então, tudo em Krishna é inconcebível, nós não podemos conceber a natureza de Krishna, os seus passatempos, as suas lilas, porque ele é a própria suprema personalidade de Deus. Ele é independente e pode fazer tudo a qualquer momento, e o tempo no mundo espiritual ele é completamente sem significado, no sentido de que passado, presente e futuro existe a todo momento. Então é tudo muito inconcebível, é tudo muito inconcebível. Se Krishna é Achyuta, aquele que é inconcebível. Então, um devoto de Krishna, ele pode entender que Krishna ele é inconcebível, e tudo que ele faça, assim, é perfeito. Não é? Eu não sei se na Bíblia tem uma história de que passaram um camelo pelo orifício de uma agulha, alguma coisa assim, me parece. Não é? Então, isso não é nada difícil para Deus, não é? Passar num orifício um camelo ou algo assim. Para ele tudo é possível. E, na verdade, somente aqueles que entendem essa natureza divina de Krishna é que podem alcançar a Krishna no mundo espiritual. Isso é dito no Bhagavad Gita, Jama Kama Chame Divyam Evan Joviti Tatota Chaktwadeham Punar Jama Naiti Mameti Sojana. Jama Kama Chame Divyam. Aqueles que podem compreender Jama, o meu nascimento, Karma, minhas atividades, Divyam, que são todas transcendentais. Aqueles que podem compreender as atividades de Krishna, o nascimento de Krishna, Jama Karma Chabedivyam Evanjoviti Tatvata, que podem compreender a verdade de Krishna, eles nunca mais retornam a esse mundo material. Jama Karma Chabedivyam Evanjoviti Tatvata Chaktvadeha Punarjama Punar. Eles não voltam mais, Punarjama, não nascem mais nesse mundo material, mas eles alcançam a morada de Krishna. Então, somente aqueles que são simples de coração e podem aceitar a consciência de Krishna como ele é, então ele pode alcançar a morada de Krishna. Assim, do contrário, não. Assim como os Gyanis, né? Os Gyanis, eles querem entender Krishna com o seu próprio intelecto, mas nosso intelecto é muito limitado. Nós não podemos nem conceber as coisas deste mundo material, o que dizer então conceber a natureza espiritual. Nós não podemos nem conceber o que passa dentro de nosso corpo, que é um universo à parte. O nosso corpo é um universo à parte, a maneira como tudo ali está funcionando é todo um universo à parte. Então nós não entendemos nem o nosso próprio corpo, o que dizer querer entender a natureza do mundo espiritual. Mas os Gyanis, eles querem tentar entender com seu intelecto a natureza de Deus, a natureza de Krishna, mas isso é impossível, completamente impossível. Por isso eles não têm entrada ao mundo espiritual, eles não podem entrar no mundo espiritual. Porém, o Gyani Yogi, aquele que, com a sua inteligência, ele se dedica a entender as lilas de Krishna, ele desfruta lendo as lilas de Krishna, ele repete as lilas de Krishna, ele está constantemente identificado com as lilas de Krishna, meditando nas lilas de Krishna. Então, Jamakama Chamedivyam Evanjovitita Chaktvadeha Punarjama, eles não têm que nascer, aceitar novamente o corpo material e nascer nesse mundo material. Então, Krishna ele é inconcebível, então assim ele conquista, não só conquista, mas ele aniquila, ele mata esse demônio Narakasura. Isso é descrito no capítulo 59 do 10º canto. É interessante vocês depois
darem uma lida nesse capítulo, que ali tem os detalhes de como Krishna, existe toda uma luta assim feroz, não? Uma luta completamente feroz, assim, onde ele conquista. No caminho, porque Indra, esse Narakasura, ele roubou o brinco de Aditi, que é a mãe dos semideuses, assim, um brinco de ouro completamente adornado com joias. Ele rouba o guarda-chuva de Varuna Devi, que é um grande semideus, o semideus das águas, do oceano. E ele, não só isso, ele toma a montanha Mandara, no pico da montanha Mandara, ali ele toma conta de tudo aquilo e ali ele desfruta dos seus passatempos, né, as suas atividades, esse demônio Narakasura. Então Indra, ele ficou completamente subjugado, na verdade, por esse Narakasura, e ele se aproxima de Krishna. Ele se aproxima de Krishna e ele pede proteção a Krishna. Então Krishna, que como foi dito, nas Paritranaya Sadhunam, ele vem para proteger os seus devotos, porque Indra, embora ele seja orgulhoso e muitas vezes ele atua contrário a Krishna, ainda assim ele é um devoto de Krishna. Porque logo depois dessa lila de que Krishna conquista Narakasura, Krishna ele vai até o planeta de Indra, não é? Com a sua esposa Satyabhama, e assim ele não rouba, mas ele pega a planta, a árvore Parijata para plantar em Dwarka, devido a que Satyabhama queria aquela árvore. E assim Krishna ele faz isso e Indra fica muito irado com Krishna. Então existem muitas lilas, né? A colina de Govardhana, quando Krishna fica irado com Indra, fica irado com Krishna e Krishna castiga Indra. Então os semideuses eles são personalidades muito interessantes, não? Mas você não pode criticar as atividades de um semideus, porque como é descrito, semideuses eles têm como o poder do sol, né, que tem o poder de purificar a urina, né, e purificar todo o ambiente, purificar toda a natureza. Então assim também os semideuses são muito poderosos, eles têm o poder de purificar este mundo e administrar esse mundo. Mas quando Krishna ele se dirige a Narakasura para conquistá-lo, não é? Ele está com Satyabhama, a sua rainha, se montados no pássaro Garuda, e assim no caminho a Narakasura, ele se encontra com um grande demônio Mura. Muitas vezes a Krishna é descrito como Muraripu, não? Aquele que é o destruidor de Mura. Então o Mura, o demônio Mura, que tinha 5 cabeças, era feroz, as suas bocas, 5 bocas, emanavam fogo, querendo destruir Krishna, porque quando Krishna vai para conquistar Narakasura, esse Mura, que é um general, algum top commander, não? Um comandante lá do top de Narakasura, ele luta com Krishna, antes de Krishna conquistar Narakasura. E assim existe toda uma descrição muito bela de como Krishna, com as suas armas, o seu disco, com a sua chakra, ele corta a cabeça de Mura, o demônio Mura. E os filhos de Mura, que são 5, eles, quando vem a morte do pai, eles começam também a atacar Krishna, e todos também têm o mesmo fim, não é? Eles são destruídos e mortos por Krishna. Aí Krishna entra no palácio de Narakasura e tem toda uma guerra, assim, descrito no capítulo 59. Depois vocês deem uma lida, os passatempos de Krishna são muito estáticos, não? Então, assim, quando Krishna ele destrói com a sua chakra, ele corta também a cabeça de Narakasura. Ele corta a cabeça de Narakasura e Krishna entra no palácio. A Mãe Terra se aproxima de Krishna fazendo orações belíssimas, descrevendo a natureza transcendental de Krishna. E a Mãe Terra, que estava sob o controle de Narakasura, ela retorna a Krishna os objetos que Narakasura havia roubado
dos semideuses, como o guarda-chuva de Varuna, o brinco de ouro com joias de Aditi, que é a mãe dos semideuses, retorna o pico da montanha Mandara. Tudo isso a mãe Bhumi, ela oferece a Krishna de regresso, né? Retorna a Krishna. Tudo que, na verdade, pertence aos semideuses, e ela presenteia tudo isso para Krishna e faz orações belíssimas. Então, ali, quando Krishna entra no palácio, né, que eu vou ler novamente o verso, ali na casa do demônio, todas as princesas raptadas por Narakasura ficaram imediatamente atentas ao verem o Senhor, o amigo dos aflitos. Então aqui descrito que elas, quando veem Krishna, elas ficam completamente atentas. Assim, já não existe mais nada que elas, todos os seus sentidos ficam completamente absortos em Krishna, completamente atentos a Krishna. E assim aqui se descreve, né, que elas ficaram imediatamente atentas ao verem o Senhor, o amigo dos aflitos. E Prabhupada, no significado, ele disse, né, que Krishna é o único amigo dos aflitos. Suridam Savabhutana. Suridam Savabhutana. Suridam, ele é o amigo Savabhutana de todas as entidades vivas. Espera aí que minha perna aqui está doendo. Deixa eu fazer um malabarismo aqui que eu estou no lugar. Ok. Então, Suridam Savabhutanam. Essa é a fórmula da paz escrita no Bhagavad Gita, né? Bhoga Ishvarya Prasaktanam. Bhoga Ishvarya, que Krishna, ele é o desfrutador supremo. Sabha Loka Maheshwaram, ele é o senhor de todos os planetas, de todos os semideuses. E Suridam Savabhutanam, ele é o único e verdadeiro amigo das entidades vivas. Por isso os devotos de Krishna, eles sempre se refugiam em Krishna, em suas dificuldades. Vemos no Srimad Bhagavatam como Uttara, quando ela se sentiu perseguida, não é, pela arma de Aswatthama. Vemos a rainha Kunti como passou por tantas dificuldades, sempre se aproximando de Krishna. Draupadi, quando ela foi despida, não é, na Assembleia dos Reis. Então, assim, eles sempre buscaram por Krishna, porque Krishna é o único amigo. Suridam Savabhutanam. Se você está no meio do oceano, morrendo afogado, e tem um cachorrinho do seu lado, não adianta você querer pegar o cachorrinho e se salvar, você não irá conseguir. No meio do oceano é impossível. Então, assim mesmo, nesse mundo material, nós buscamos por tantas, assim chamadas, seguranças, não? Algo que nos dê algum relief, algum alívio do sofrimento material. Mas, na verdade, nada nesse mundo pode nos dar alívio do sofrimento material. Assim, quando nós temos as nossas dificuldades, aí nós, às vezes, nos refugiamos nas redes sociais, nos refugiamos nos nossos ídolos, os nossos cantores, os nossos issos, os nossos aquilos. Buscamos refúgios na ilusão do mundo material. Então, isso é ignorância. Não é Roberto Carlos, né, um exemplo, o Bob Dylan, Jimi Hendrix, o Pagodinho, Zé Pagode, seja quem for, não é? Os nossos ídolos. Então, imediatamente, estamos aflitos, cheios de problemas, pegamos YouTube, queremos ver os nossos ídolos, queremos ligar a televisão, ver o nosso time de futebol para nos dar algum alívio da existência material. Nada disso irá nos dar alívio. Nenhum time de futebol, nenhum craque, nenhum cantor, nenhum ator de Hollywood, nenhum filme, né? Você está aflito, liga a televisão para assistir um filme, para se livrar da aflição. Ignorância, tudo isso é ignorância. A única coisa que pode te libertar da sua aflição, que pode te trazer alívio, é a rendição a Krishna. Somente quando nós nos rendemos a Krishna, nossas reações, porque os sofrimentos são reações kármicas, são reações que manifestam-se, não? No Bhakti Rasamrita Sindhu se descreve as sementes que ainda estão por frutificar, as sementes frutificadas, tudo isso
Então nós estamos sofrendo as aflições da natureza material. Mas a única coisa que pode nos libertar de todo esse karma, Savandamam Parijajam Namekam Sharanam Vraja, Ahantuan Sava Papebio Moksha Ishamim Achutyaha. Abandone tudo, simplesmente renda-te a mim. Eu libertarei você, eu protegerei você. Machutyaha, não tema. O devoto é destemido, o abai. Ele é destemido, ele não tem temor, porque ele sabe que Krishna irá protegê-lo. Assim como uma criança, né? um filhinho, uma criancinha, ele tem completa segurança com seu pai. Ele não tem nenhum temor. Quando ele está passeando com seu pai, com a mão dada com o papai, aí ele olha para alguém, ele mostra a língua para alguém. Assim, porque sabe que o papai está ali para protegê-lo. E assim, quando o papai brinca com o filhinho e joga o filhinho para o alto, o filhinho está lá em cima no alto, completamente desprotegido, e o pai agarra o filhinho, quando o filhinho está caindo, a criança fica completamente satisfeita, completamente segura, ela não está pensando que eu vou cair, meu pai vai me deixar eu cair, vou me machucar. Não, a criança é completamente dependente do pai e completamente confiante na proteção do pai. Então isso é um devoto de Krishna. Então nós temos que desenvolver essa consciência de Krishna, nós temos que desenvolver essa dependência de Krishna e entender que qualquer miséria desse mundo material, ela só pode ser, nós só podemos alcançar um certo alívio quando nós nos rendemos aos pés de lótus de Krishna. Então, Suridam Sarvabhutanam, ele é o verdadeiro amigo de todas as entidades vivas. Verdadeiro amigo e único amigo das entidades vivas é Krishna. Então aí Krishna diz, essa é a fórmula da paz, não é? Para aqueles que querem alcançar a paz. Suridam Sarvabhutanam. Me fugiu agora o restante do verso. Bhoktaram Jagatapasam Savaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatva Manshantin Vichati. Gyatva, sabendo que Krishna é o supremo controlador, o Senhor de todos os semideuses, o único amigo, Gyashantin Man Richati, Shantin, Richati, alcança Shantin, a paz. Então a paz das dores, das misérias materiais, de nossas aflições, só podem ser destruídas quando nós entendemos que Krishna é o único amigo. E aqui elas ficaram, né, as princesas, ficaram imediatamente atentas ao verem o Senhor, o amigo dos aflitos. Então ali é descrito como Bandhu. Bandhu é amigo, né? Ele é o verdadeiro amigo, Dinabandhu Jagapate. Krishna é descrito como o verdadeiro amigo de todas as entidades vivas. Rei Krishna, Karuna Sindhu. Krishna, ele é um oceano, Sindhu, um oceano de Karuna, de misericórdia. Rei Krishna Karuna Sindhu, que ele é Jagapate, ele é o Senhor do Universo, Dinabandhu, o amigo dos aflitos. Então ele é o Senhor das golpes, ele é aquele que dá prazer às golpes. Então esse é Krishna. Então nós temos que desenvolver o nosso amor adormecido por Krishna. E o processo é esse, o processo é ouvir o Srimad Bhagavatam todo dia, ouvir as lilas de Krishna. Então aqui se descreve que quando elas veem Krishna entrando no palácio, elas olharam para ele com avidez. Avidez. Então isso é o preço para se alcançar Krishna, avidez. Nós temos que nos tornar ávidos por alcançarmos Krishna. Essa avidez é o nosso ticket, né? É a nossa passagem, é o nosso bilhete para o mundo espiritual. Quem não tem esse ticket, não é, o bilhete da avidez, ela não pode ir ao mundo espiritual. Somente aqueles ávidos, somente aqueles que realmente têm um desejo muito intenso de se associarem com Krishna, aí sim, essa pessoa, ela tem entrada no mundo espiritual, ela pode alcançar o mundo espiritual. Porque tem que existir essa avidez, tem que existir essa absorção constante, esse pensar constante. No Bhagavad Gita, Krishna diz, Ananya Cheta Satatam,
Ananyacheta Satatan, aqueles que as mentes estão completamente obcecadas em Krishna. Então eu sou muito fácil de ser alcançado para aqueles Ananyacheta Satatan, aqueles que estão constantemente pensando em mim. Então Krishna, ele é impossível de ser realizado ou alcançado. Mas ao mesmo tempo no Bhagavad Gita ele diz que eu sou fácil de ser alcançado para aqueles que constantemente estão pensando em mim. Ananyacheta Satatam. E como eu falei também, Jama Kama Chamidvya, aqueles que são simples de coração. Quando nós somos sofisticados e queremos entender Deus, você não vai entender Deus. Os habitantes de Vrindavana não queriam entender Deus, não queriam entender Krishna. Eles queriam se associar com Krishna. Quando eles tinham algum vislumbre de que Krishna é a própria manifestação de todo o universo, é o Senhor Supremo de tudo e todos, aí imediatamente Yogamaya cobre, ou encobre aqueles habitantes de Vrindavana, para que eles vejam Krishna como a suprema personalidade de Deus, aquele menino lindo que está executando suas diferentes lilas, não é? Com a pena de pavão na sua cabeça, com os seus cabelos cacheados, a sua flauta, o seu dote amarelado, sempre essas descrições de Krishna, que elas, embora sejam repetitivas, elas estão sempre querendo ser ouvidas pelos seus devotos puros. Os devotos puros não se cansam de ouvir das glórias de Krishna. No Bhagavatam é dito, né? Glorifique mais, fale mais, os sábios de Naimisharanya, fale mais sobre Krishna. Nunca estamos cansados de ouvir sobre Krishna e suas atividades. Então essa avidez por alcançar Krishna é o que fará com que nós o iremos alcançar. Então aqui se diz, né, que elas olharam para ele com avidez e alegria. Você, quando vê Krishna, naturalmente você se torna alegre. Quando Shrimati Radharani, ela via Krishna, aquela beleza de Krishna, ela ficava completamente exuberante, cheia de alegria. E quando Krishna via que Radharani manifestava aquela beleza exuberante, aí ele ficava muito alegre, e a sua beleza, assim, ela se expandia milhares e milhares de vezes. Então, quando ele se expandia, assim, a sua beleza, Radharani via aquilo, ela não aguentava, e ela ficava mais linda ainda, e assim, Krishna ficava mais lindo, e ela mais linda. Então, essa é a natureza do mundo espiritual. Esse Anandamaya Vyasa, assim, é sempre cheio de prazer, sempre cheio de atividades transcendentais. Então é um processo susukam, não é? Susukam é um processo alegre. Raja Vidya Raja Guhyam Bhavitranidam Uttamam Susukam. Esse processo é muito alegre, o processo da consciência de Krishna. Então nós temos que, quando sentimos a força da natureza material, os modos da natureza material atuando sobre nós, e estamos aflitos, como eu falei, nós temos que buscar esse susukam, essa doçura na consciência de Krishna, a alegria na consciência de Krishna. Porque quando nós ouvimos, estamos constantemente ouvindo sobre Krishna, cantando as glórias de Krishna, então naturalmente nós somos alegres e felizes. Tão logo nós deixemos de cantar os nomes de Krishna, tão logo nós nos deixamos ser levados pelas modalidades da natureza material, então nós iremos estar aflitos, iremos estar sofrendo. Assim como um peixe fora da água. Um peixe fora da água não tem vida, não tem satisfação. Então assim mesmo, um devoto, quando ele não está ouvindo sobre Krishna, não está adorando o mestre espiritual, não está cantando as glórias de Krishna, não está ocupado no serviço a Krishna, então ele está como que o peixe fora da água. Ele está em aflição e está sofrendo. Esses sofrimentos são as modalidades da natureza. Manchadyo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunam samatityatam brahma bhuyaya kalpate. Que um devoto, ele se ocupa no serviço devocional a Krishna e não deixa a peteca cair.
E assim ele transcende a modalidade da natureza material. Brahma Bhuyaya Kalpate. Brahma Bhuyaya Kalpate, ele alcança um estágio de Brahma Bhuta Prasanatma, um estado de felicidade. Então nós nunca podemos deixar a peteca cair. E devemos estar sempre cantando os santos nomes de Krishna, sempre falando sobre Krishna, glorificando Krishna, ouvindo sobre as atividades de Krishna. E também se diz aqui acanhamento. Elas, as princesas, olharam para ele com avidez, alegria e acanhamento. Acanhamento em inglês se diz shyness. Prabhupada fala que a decoração de uma mulher é o acanhamento. Ele diz isso. A timidez. Então as mulheres tímidas, elas são muito belas. Não é aquelas mulheres que são todas... estão a todo momento se mostrando e falando altamente, gargalhando. Então isso não tem tanta beleza assim. Embora tenha sua beleza, porque as mulheres Striya, elas são sempre muito belas, né? Mulheres, assim, a criação é como uma criação de Krishna que na verdade cativa todas as almas condicionadas, né? Esse é o poder da mulher. Uma mulher sempre tem o seu encanto. Ela pode ser a pessoa mais feia que existe, mas ela vai ter um caminhar que vai atrair um homem. Assim, ela vai ter um jeito de olhar que vai atrair um homem. Então não importa quão bela ou quão feia seja uma mulher, elas sempre irão atrair os homens. Essa é a natureza do mundo material. Os homens ficam atraídos pelas mulheres, né? O fogo e a manteiga, né? O fogo e a manteiga, o homem com a manteiga e a mulher com o fogo, né? Assim, o homem, quando está em contato com a beleza feminina, ele fica todo derretido, né? Assim como uma manteiga derretida. Então, as mulheres são muito lindas, mas a beleza maior, ou beleza maior de uma mulher é o acanhamento, é a timidez. Essas mulheres são muito lindas. Assim, Prabhupada, ele dá o exemplo. Ele conta como ele e um amigo estavam conversando e havia uma senhora, Gari, né? Uma senhora que fazendo limpeza, varrendo, e assim ela não se aproximava deles. Não se aproximava deles porque na cultura védica uma mulher é sempre muito recatada. E assim ela não se aproximava daquele local para varrer aquele local. Aí eles se tocaram e eles, por respeito a ela, eles deixaram aquele local para que ela pudesse varrer. Então aí Prabhupada explica, por respeito a elas, por ver a beleza do acanhamento, da recatez, né, do recato daquela mulher, eles mostraram aquele respeito por ela. Então as mulheres, elas são respeitadas quando elas manifestam o acanhamento, né? Então assim, essas princesas, elas olharam para Krishna com avidez, isso é muito importante, temos que estar ávidos. Alegrias, devemos estar sempre alegres, em consciência de Krishna, e acanhamento, devemos estar sempre, até mesmo humildes, né? Humildes, Sinada Pisu Nityana, isso é acanhamento também. E assim, elas se oferecem a ser esposas de Krishna. E claro que Krishna, sendo bondoso com todas elas, não é? Como o Prabhupada explica, porque elas foram raptadas por Narakasura, então elas não iriam conseguir esposas. Então Krishna, muito bondosamente, ele ali envia todas elas para Dwarka, com palanquins, todo decorado com joias. Imagina, 16.100 palanquins, assim, todo decorado, e assim, todas elas se dirigem para Dwarka, para serem suas esposas. Então assim, Krishna satisfaz. Assim como as gopis de Vrindavan, as gopis as solteiras, as gopis não casadas de Vrindavan, elas fizeram o Katyayani Vrata, né? Assim, executaram austeridades para adorar Katyayani, para obter Krishna como seus esposos, como seu esposo, né? E assim Krishna, depois de um ano, ele satisfaz todas essas gopis e ele as convida
para a dança da raça. E assim, na dança da raça, ele tem os seus passatempos transcendentais com os golpes. Então, assim, essas princesas, elas se ofereceram a Krishna. Então, nós temos que nos oferecer a Krishna, seja como a Shantarasa, como Sakyarasa, como um servo de Krishna, como um amigo de Krishna, Sakya, né? Sakyarasa, Dasyarasa, um servo de Krishna, Vatsalyarasa, seguindo nos passos das golpes mais velhas de Krishna, que viam Krishna como seu filhinho, ou então Madhuryarasa, seguindo os passos das golpes de Vrindavana, que é assim o ponto máximo, né? O sumo bono da consciência de Krishna, esse amor que as golpes manifestaram por Krishna. Então esse é o verso de hoje. Deixa eu ler novamente, e se tivermos pergunta eu vou dar uma olhada aí no chat. Tatra ristastanara deva kanya kujera dristva harim artabandum utaya sajo jagrihu praharsha vridanuraga prahitava lokai. Ali na casa do demônio, todas as princesas raptadas por Narakasura ficaram imediatamente atentas ao verem o Senhor, o amigo dos aflitos. Elas olharam para ele com avidez, alegria e acanhamento e se ofereceram para ser suas esposas. Jai Shila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Vamos ver aqui o chat, como está a situação. Deixa eu ver desde o princípio aqui. Ó. Então, Marcos Hanuman, alô, minhas reverências, o Mauro Henrique também, tudo bom com você? Edmilson Simões, também assistindo, Haridarshana, Haribol Haridarshana, o Yogi, Shila Prabhupada, o Haridarshana, vamos reviver esse Harinama aí no Rio de Janeiro, hein? Eu estou na área, vamos fazer Harinama aí, aos domingos, entre em contato. Haribol, minhas reverências. Leti Moura também está assistindo, Marcos Hahnemann. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Muito obrigado, Marcos Hahnemann, por essa citação. Muito obrigado mesmo. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Sajal Nagal está assistindo, muito bem. Antônio Martim também, minhas reverências. Haridashna, ele também ali falando, é mais fácil passar um elefante num orifício de um alfinete do que um homem rico entrar no reino de Deus. Aqui é um elefante, né? Então tem camelo, tem elefante, tem tudo. O Wellington Varista também está assistindo. Hari Govinda, minhas reverências a todos vocês. Fernanda Araújo, Marcelo Ramon, Sérgio Pacheco, tudo bom? Euler Martins, Rama Sakadasa, também assistindo. Minha reverência a todos vocês que ouviram essa aula e estão participando aí. Rama Saki, bom dia. Alberto Benites, Judith Kakovics, Lila Govinda Dassa, Carlinhos Valim, uau, uma galera boa aí, né? Lila Govinda Dassa, neto do fundador da Ford, passou pelo buraco de uma agulha. George Harrison também. Quando se entende que tudo pertence a Krishna, a riqueza pode ser bem utilizada. É isso mesmo. Esse neto do Ford, né, que é o dono dos carros Ford, o Ambarisha, ele está fazendo um serviço maravilhoso construindo o planetário védico, né, em Mayapur. E George Harrison, que também fez canções lindíssimas glorificando o Senhor. Jorge Marim, Heleno Domingues. Fernando respondeu a Lila, deixa eu ver aqui se eu consigo. Assim, o Fernando diz, tem que saber compartilhar a riqueza, uma riqueza gera outra riqueza. Por exemplo, uma mulher que trabalhe fora de casa e tenha filhos ainda crianças, contrata uma empregada para cuidar da casa das crianças. Muito bem. Suspender. Maria Manuela Pinto está assistindo, Catiana, uma galera boa aí, né? Obrigado, Prabhu Hanuman.
Ricardo Luiz Benduque, Euler Martins, bom dia, Sajal Nagal, reverências, Terry Yatsa também está assistindo, Goura Premanandi, Haribo, todas as glórias a Srila Prabhupada. Então, muito obrigado a todos vocês e entrem em contato, nós queremos reaviver os Harinamas no Rio de Janeiro, aos domingos. Aqueles que tiverem interesse, me procurem. Eu também estou no Facebook, Rasananda Dasa, e também no Instagram, Krishna Experience, Rasananda Dasa. Aqueles que estiverem interessados em Harinama Sankirtana, me procurem. Vamos fazer. Haridarshan, ele já está 1000 por hora lá, preparando a mirdanga dele. Vamos sair cantando pelas ruas, pelas praias. Haribol, glórias a Srila Prabhupada.